dois, três. Um, dois, três, galerinha. Vamos lá. Continuando aqui a segunda parte do podcast de digestório. Nós estamos falando do sistema digestório, né? E como eu havia falado, temos que contribuir com a informação de forma contextualizada. Veja bem. Para que serve o apêndice? O apêndice tem uma ligação com o sistema digestório, ou não? Era um órgão vestigial, para que serve? Por incrível que pareça, ninguém perguntou sobre o apêndice ainda, no grupo de estudos, né? Para quem não sabe, o apêndice, gente, ele faz parte do sistema digestório. Está localizado logo no início do intestino grosso. É uma estrutura tubular, sem saída, que mede em torno de 5 a 10 centímetros de comprimento e mais ou menos 1 centímetro de largura. Seria como um dedo midinho da mão de um adulto. Comparando assim, seria como um dedo mindinho da mão de um adulto. Só fazendo uma comparação. Na maioria das pessoas, ele se localiza no lado direito, inferior do abdômen. Bem, há muito tempo, o que se sabe sobre o apêndice, o que se sabia, na verdade, sobre o apêndice, é que ele é uma estrutura sem nenhuma função, que só serve para aglomerar sujeira do intestino e causar infecções, causando a famosa apendicite. Será? Bom, esta infecção ela faz com que ele seja continuamente retirado, pois, quando inflamado, pode levar a pessoa à morte. Então, muitas pessoas retiram o apêndice. Essa teoria ela vem sendo defendida há muito tempo, baseada nas evidências de estudo de anatomia comparada nos primatas, né? No qual o apêndice ele foi considerado por muito tempo como uma estrutura vestigial. Tem outras estruturas vestigiais, gente. Certo? Tem outras estruturas vestigiais, quando você está estudando evolução. Dê uma olhada depois. Isto é, o que é uma estrutura vestigial? É uma estrutura que ao longo da evolução perdeu completamente sua função original. Mas hoje em dia, estudos eles tentam comprovar que não é bem assim. Alguns cientistas garantem que o apêndice humano ele auxilia o sistema imunológico. Vestibular e Enem, olha lá. O apêndice humano auxilia o sistema imunológico. Vendo esta estrutura no microscópio, os pesquisadores eles encontraram uma grande quantidade de tecido linfóide. O sistema linfático aí, tecido linfóide, presente também em outras áreas do sistema digestório. Qual é a função desse tecido? Ainda não é muito conhecida, mas está claro que ela reconhece substâncias estranhas presentes nos alimentos ingeridos e ativa de alguma forma nosso sistema imunológico. Belezinha? Assim dizemos que ele promove o crescimento populacional de bactérias do bem no nosso organismo. Quer dizer que o apêndice promove o crescimento populacional de bactérias do bem no nosso organismo e facilita o repovoamento dessas bactérias no colo, né? No colo. Ou seja, o apêndice ele funciona como uma fábrica de bactérias, cultivando germes bons, como se fosse uma casa segura para esses micro-organismos. Pelo que os pesquisadores dizem, as bactérias elas vivem no apêndice sem serem perturbadas, até que sejam necessárias locais onde ocorram os processos de digestão. O apêndice possui um fundo cego e uma abertura estreita, impedindo assim que o influxo dos conteúdos intestinais. Acredita-se que as células do sistema imunológico, que são encontradas no apêndice, estão lá para proteger e não para atacar as bactérias benéficas. Assim, quando ocorre perda do conteúdo intestinal, as bactérias benéficas, elas escondidas no apêndice, elas surgem e repovoam a camada de biofilme, vamos dizer assim, do intestino, antes que as bactérias maléficas se instalem. Beleza? Então tá aí, gente.
o apêndice não só foi feito para doer, mas muitos acabam retirando o apêndice, né? Eu mesmo conheço algumas pessoas que tiveram crises, né? Dores abdominais em função da apendicite. Tem muito a ver também com o hábito alimentar dessas pessoas, tudo que ela vê e come, comidas ricas em gorduras saturadas, e aí vai, certo? Tá aí, ó, contextualizando o famoso sistema digestório, não é verdade? Continuando aqui, nós estávamos falando, paramos lá no estômago, não é verdade? Intestino delgado é o maior órgão do sistema digestório, né? O intestino delgado, podendo passar de 6 metros. Aí vocês aprendem lá em ciência, dividido em 3 partes: duodeno, jejum e íleo. O duodeno é o maior, 25 centímetros. O duodeno, ele recebe a famosa bile, gente. Bile, sintetizada onde? No fígado, pelo canal colédoco. E também o suco pancreático, que é sintetizado onde? No pâncreas, pelo canal pancreático. Olha, no intestino delgado ocorre processo de quilificação, transformação do quimo em quilo. Olha lá, no intestino delgado ocorre o processo de quilificação, que é a transformação do quimo, que nós já falamos, em quilo. No intestino delgado também ocorre a absorção das partículas de alimento, as famosas vilosidades intestinais, tão comentadas. As vilosidades, microvilosidades das células intestinais, já caiu no Enem, que auxilia na absorção dos nutrientes, aumenta a superfície de absorção dos nutrientes. Eu tenho até uma videoaula que eu falo de microvilosidades, vão lá no meu canal, no YouTube, Alan Calvé. Falo em intolerância à lactose, falo em vilosidade, microvilosidade, as pessoas que são intolerantes à lactose, como são as vilosidades dessas pessoas, das superfícies intestinais, dessas pessoas que têm essa rejeição à lactose. Dê uma olhada lá, interessante, é uma dica de biologia. O fígado, gente, ele é a maior glândula do corpo. Ele pesa cerca de 1,5 kg por aí. Ductos biliares transportam a bile, que é sintetizada no fígado, para a vesícula biliar, que passa a armazená-la. O hormônio, que é chamado de colecistocinina, é produzido no duodeno. Ele estimula a vesícula a se contrair, liberando bile no duodeno, pelo canal colédoco. Quais são as principais funções do fígado, então, gente? Produz a bile, degrada substâncias tóxicas, que é principalmente o álcool, mais conhecido, né? Mas também tem as drogas, os medicamentos, né? Então, degrada substâncias tóxicas, graças ao fígado, né? Que tem essa função, é muito pé inchado ainda bebendo aí cachaça. Porque o fígado vai degradando ali o álcool, né? Ele vai metabolizando o álcool, vai regenerando suas células, até onde ele pode. Ele armazena a glicose também na forma de glicogênio, o fígado armazena a glicose na forma de glicogênio. É a reserva energética lá dos animais, né? O glicogênio, que é o polissacarídeo, lembra? Degrada a hemoglobina, o fígado. Transforma a amônia em ureia. Vai lá, transforma a amônia em ureia. Depois é que vai para o sistema excretor. Tudo é interligado. E armazena também, gente, vitaminas A, D, E e K. ADEC. Armazena vitaminas A, D, E e K. O hormônio, conhecido como secretina, é produzido no duodeno, certo? Ele estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático, que chega ao duodeno pelo canal pancreático. Fechadinho? Após a quilificação, gente, os produtos finais da digestão, assim como boa parte da água e dos sais minerais, sofrem o processo de absorção. Muito bem. A mucosa intestinal ela é formada por inúmeras dobras, já falamos, denominadas vilosidades, né, intestinais, que aumentam consideravelmente a superfície de absorção do alimento.
Na parte interna das vilosidades existem capilares sanguíneos que absorvem os monossacarídeos, os aminoácidos, são os micronutrientes que nós falamos, água, sais minerais, além dos capilares linfáticos que absorvem ácidos graxos e glicerol, que é um álcool, né, gente? Ó, o intestino grosso. O intestino grosso tem aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Suas paredes internas têm uma notável capacidade, gente, de absorção de água e sais minerais. Quando se fala em intestino grosso, lembra de absorção de água, gente, e sais minerais. No seu interior, há uma série de micro-organismos. Também é importante esse detalhe para o intestino grosso. Micro-organismos, bactérias e protozoários, que é denominada a famosa flora intestinal. Tem gente que não usa mais esse termo, flora, que é de planta, né? Flora intestinal. Usa-se hoje outro termo, é a microbiota intestinal, a qual transforma restos não aproveitáveis em fezes. O apêndice ele não tem função importante para o corpo, certo? Mas eu li há pouco uma curiosidade sobre o apêndice, sendo considerado um órgão vestigial de nossos antepassados herbívoros, né? Em herbívoros atuais, tais como o coelho, o apêndice ele constitui um seco bem desenvolvido, especializado em digerir a celulose. Olha lá a função do apêndice no coelho. É um seco. Ele constitui-se um seco bem desenvolvido, que é especializado em digerir a celulose. Muito bem, galerinha. Tá aí. De uma forma generalizada, né? Mas bem aproveitável o sistema digestório a pedidos. Abraços!